do Sul, o nosso colega Rodrigo Regis de Almeida, diretor de negócios e inovação do Parque Tecnológico de Itaipu. Bem, a gente tem um grande desafio quando a gente fala sempre de transição energética. Recentemente eu estive na Expo Dubai e eu não tive a oportunidade de ir com os colegas para a Escócia, para a COP. Mas a gente sempre acompanha essas discussões e é uma coisa, assim, latente em tudo que a gente vê a questão da discussão da transição energética. E a gente até estava discutindo aqui nos corredores, falando assim, eu tenho muito orgulho da matriz energética brasileira ser uma matriz renovada, né? Mas esse discurso de a gente ter uma matriz energética renovável e tal, a gente fica rodando, né, em cima disso, e falta ter uma perspectiva mais estratégica. Sim, mas e aí para frente? O que a gente vai fazer para frente? Quais são as nossas ações que a gente vai desenvolver para manter essa pujança renovável no nosso país, de todo esse potencial que já foi apresentado aqui? Como a gente mantém isso e mais, né? Como a gente se posiciona do ponto de vista geopolítico, internacional, para mudar um pouco para ter uma agenda positiva internacional. Alguns dados assim, que me vêm à cabeça agora, que eu achei fantástico quando eu visitei o Emirados Árabes, é que na minha cabeça a participação do PIB, a participação do petróleo no PIB dos Emirados Árabes Unidos era, sei lá, 60%, 70%, 80%, é isso que estava na cabeça. E quando eu soube que era em torno de 30%, eu fiquei impressionado, né, Adão? Porque na Noruega, 42% do PIB é petróleo. Então, assim, os Emirados Árabes, os caras estão levando a sério. E quando a gente foi ver as ações que estavam sendo feitas dos estados, Abu Dhabi e Dubai, assim, é impressionante como os investimentos na área de transição energética estão acontecendo. Então, eles estão levando bastante a sério. E a gente tem um potencial no Brasil impressionante, que tem que ser explorado, mas ao mesmo tempo que a gente tem um potencial para ser explorado, nós não somos líderes tecnológicos nesse segmento, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a gente fala tanto de energia fotovoltaica, mas o Brasil exporta silício, grão solar, e importa as placas solares. Isso não faz sentido, velho. Isso não faz nenhum sentido na minha cabeça. Eu lembro que teve um projeto, até coordenado há um tempo atrás, pela Itaipu, que fizeram um estudo de trazer isso para a usina e tentar fazer um trabalho entre o Brasil e Paraguai e fazer um processo de nacionalização e tropicalização dessas tecnologias no Brasil e a gente conseguisse desenvolver as células. Mas o que acontece hoje, sem querer pegar pesado, mas já pegando pesado, é que a relação colônia-colonizada ainda persiste. E a gente tem que mudar isso como país. E eu pego isso porque eu falo dessa forma porque eu acho que a gente tem que pensar, olhando a questão do hidrogênio, pensar de forma estratégica, como foi provocado pelo Jurandir hoje cedo, de como mudar essa perspectiva e o Brasil começar a ser um líder tecnológico, né? Como a gente hoje domina algumas tecnologias, mas a gente tem que ser líder tecnológico nisso e a gente tem que se orgulhar de algumas coisas que a gente tem, como, por exemplo, o etanol brasileiro. Mas a gente tem, em termos de contexto global, a gente sabe, eu não vou repetir aqui, a gente já sabe, né, a tendência do hidrogênio no mundo, a potência que tem em relação ao hidrogênio no mundo. Ela tem tudo para ser, até 2050, 18% de toda a energia consumida mundialmente ser oriunda disso. E o mais interessante de tudo isso é que esse mercado, em 2050, vai estar gerando em torno de 2,5 trilhões de dólares. Bem, é um mercado gigantesco, e aí, qual vai ser a sua posição em cima desse cenário mundial como um todo? Bem, a gente já sabe das tendências. Eu até concordo quando a gente pensa na exportação de hidrogênio, porque eu acho que se a gente não tem um mercado interno maduro para absorver esse hidrogênio, mas se existe uma demanda externa, a gente tem que trabalhar em cima disso. A gente já sabe aí, por exemplo, 2 exemplos entre a Alemanha e Japão, que eles não conseguem. O Japão já tem acordo bilateral com a Austrália, né, para importação de hidrogênios, mas, por exemplo, a Alemanha só tem capacidade de produzir 11% de toda a sua demanda, né, a longo prazo, aí, quando a gente pensa em 2030, 2050.
Então, realmente vai ter necessidade de importar e vai ter que importar de algum lugar. Mas aí a gente tem que discutir de forma estratégica como a gente vai fazer isso, desenvolvendo a nossa própria cadeia industrial, né? Como é que a gente desenvolve isso para que a gente não fique só numa relação de... tem um artigo muito interessante que eu li há um tempo atrás sobre a questão da... Vou tentar me externalizar melhor quando eu falo sobre os usos dos recursos naturais que a gente tem, né? Alguns países, assim, quando o mundo está globalizado, e uma das coisas que são interessantes para você apresentar dentro dos seus relatórios de sustentabilidade é que você usa energia renovável, né? Então, isso é um diferencial que a gente tem. Isso é um diferencial que a gente pode explorar muito mais para a atração de empresas e multinacionais para o nosso país. Mas a nossa relação com o hidrogênio não pode ser uma relação de importação de tecnologia, exploração do nosso espaço e dos nossos recursos naturais, e o produto que vai ser gerado vai ser exportado. O que é que fica para a nossa região, efetivamente? E a gente tem que pensar muito nisso, em termos de estratégia. Por isso que eu vou fazer uma provocação no final. A gente tem que pensar em termos de estratégia. O que é que vai ficar para a gente? Os investimentos vão ser grandes, vão gerar emprego, vão gerar renda, certo? Mas será que tipo de emprego e renda vai ficar para a gente? Então isso a gente tem que pensar. Em relação à demanda mundial, não tenho dúvida. Assim, a gente tem uma demanda crescente por hidrogênio e cada vez mais crescente por hidrogênio verde por causa da realidade que a gente tem no mundo. Então essa demanda, sem dúvida nenhuma, empurra ou acelera a questão do hidrogênio verde. E sem dúvida nenhuma, o Brasil tem um grande potencial. Aí eu trouxe uma foto da bela usina de Itaipu. Esse vertedor aberto é uma coisa rara de se ver, já faz anos que ele não abre mais. Mas a gente tem um grande potencial devido a todo o potencial que a gente tem, não só de geração de energia renovável, como eu já falei em outro painel hoje mais cedo, devido ao nosso sistema interligado. Outra vantagem que a gente tem, devido a todo o potencial de oferta, esse gráfico já foi apresentado em outras palestras que eu vi aqui, mas é que a gente consegue ter, a longo prazo, até 2050, um preço muito competitivo. Então, os países olham o Brasil como um grande diferencial, porque a gente consegue ter um preço competitivo para a produção de hidrogênio. A gente vai conseguir chegar a preço em torno de 50 centavos de dólares por quilo de hidrogênio verde. Essa é a tendência dos números mostram quando a gente vê até os preços que a gente consegue hoje de megawatt-hora de solar e de eólica no Brasil. Então a gente tem uma grande perspectiva e o mundo olha para a gente dessa forma. Sendo que por que a gente tem que entrar nisso aí, né? E uma coisa que a gente tem que ver antes assim, o mundo já olha para a gente assim. Eu lembro quando eu ainda estava atuando em outra frente, em renováveis, eu visitava, estava participando de alguns eventos da IEA, da Agência Internacional de Energia, que eu representava o Brasil, e eu via como alguns países estavam 5 anos à nossa frente e trazendo algumas discussões que para mim na época não fazia sentido, e depois de 5, 10 anos eu via aquilo se realizando, né? Então, a gente precisa sempre olhar nessas discussões estratégicas que estão acontecendo no mundo e ocupar bem esse espaço. Voltando para essa questão do hidrogênio, por que o Brasil, né? Bem, o Brasil já é uma referência mundial em energias renováveis, tem um potencial de expansão muito grande. A gente tem um mercado interno que precisa ser desenvolvido. Como eu já falei anteriormente, eu acho que a gente tem que começar assim pela exportação, porque é uma realidade, é uma necessidade que tem, e a gente pode usar isso para desenvolver esse mercado, mas ao mesmo tempo a gente, ao partir do momento disso que a gente desenvolve mercado, desenvolve cadeia, a gente começa a estimular o mercado interno. A gente tem um alto potencial para ter custos competitivos, como eu já falei, diferenciais em relação ao próprio sistema integrado nacional, mas uma característica nossa também, quando se trata de programa de descarbonização, a gente, acho que teve uma palestra hoje sobre isso, nós temos o programa RenovaBio, que é um baita programa de descarbonização com uso de biocombustíveis, na área de estímulo de biocombustíveis na nossa matriz. E é um grande exemplo. O Brasil copiou um pouco do modelo da Califórnia, mas fez adaptação excepcional para a nossa realidade. Então a gente já tem políticas e exemplos, e uma coisa até que eu me irrito um pouco quando
Eu falo assim, o setor elétrico brasileiro, e eu que sou do setor elétrico brasileiro, às vezes se vende muito mal para fora, né, quando vai fazer algumas discussões. Como às vezes a gente não consegue explorar o grande diferencial que o Brasil tem e de algumas políticas que a gente tem, como a política do RenovaBio, como a gente explora pouco isso quando a gente vai entrar em discussões geopolíticas internacionais, como a gente apresenta pouco, não defende bem, como, por exemplo, eu já vi críticas sobre hidroeletricidade. Eu já tive críticas, já tive discussões com colegas estrangeiros que falam assim, a hidroeletricidade não é sustentável nem renovável. É renovável, mas não é sustentável, ambientalmente correto. Eu falei, mas você está baseado em quê? Você conhece os programas que a gente tem no Brasil de captação de CO2? Você já viu o programa Cultivando Água Boa da Itaipu Nacional do Grupo Eletrobras? Eu não conheço. Então para de falar besteira, cara. Vai conhecer o que o Brasil faz para depois você falar que a hidroeletricidade no Brasil não é renovável, nem sustentável. Então, isso é um ponto que a gente tem que defender, né? E eu já vi dizer assim, até estava discutindo com uns amigos aqui, acho que foi com o Paulo ali, o Paulo Gama, do IAT, ele falou assim, eu não sabia que estava uma discussão se a hidroeletricidade podia gerar hidrogênio verde. Claro que sim, né? Claro que sim, a gente não pode pensar que só vai ser eólica e solar. Mas, enfim, os potenciais que tem de exploração de hidrogênio no Brasil, eu não vou repetir, porque já falaram muito sobre a questão de fertilizantes e aplicações. A gente tem um potencial gigantesco de aplicações de mercado interno no Brasil. Isso é uma coisa muito interessante quando a gente olha todo o potencial, como muda o óleo Brasil e como nós estamos nesse momento, né? Como é que a gente está nesse momento? A gente hoje, 90% do hidrogênio gerado é através de fontes fósseis no Brasil, o consumo é praticamente no agronegócio e na indústria, a gente é o quarto consumidor de fertilizantes, né? E a gente importa nitrogenados que representa 30% da balança que representa 30% da balança negativa dos produtos químicos. Então a gente importa isso. Então, e isso representa 30% dos custos de grão devido ao preço de importação e logística. A balança hoje nossa de hidrogênio é deficitária, nossa balança deficitária de mais de 200, quase 300 milhões de dólares. 4 multinacionais atuam nesse mercado brasileiro e apenas 2 plantas fazem aproveitamento de hidrogênio azul. Pode ser que esteja alguma coisa desatualizada, o tempo passa, a gente fez esse slide já faz alguns meses, mas a realidade é que o Brasil, todo mundo olha o potencial brasileiro, a gente já vem discutindo hidrogênio verde há um tempo, mas efetivamente a gente está tendo muita conversa no Brasil a nível de Brasil. Mas eu queria no final vou chegar na provocação, porque a gente tem que entrar nas acabativas, né? E como engenheiros, a gente gosta de entrar nas acabativas. Então a gente tem um Plano Nacional de Energia que foi apresentado ontem, as diretrizes que o plano tem. Obviamente não existe um consenso de tudo que está acontecendo ali, sempre tem pontos a ser melhorados, mas, bem, é um passo que a gente está dando e eu acho que para mim já foi um grande passo a gente ter colocado hidrogênio como uma meta de descarbonização do setor de energia. Isso é um grande passo, uma grande vitória. A gente tem várias iniciativas que estão acontecendo no Brasil, em várias regiões, com planos, estratégias acontecendo. Bem, eu vou falar rapidamente, o nosso pesquisador lá, coordenador do projeto de hidrogênio, o Ricardo Ferracin está aqui, já fez uma apresentação mais detalhada do que lá no Parque Tecnológico a gente tem, dentro dos programas de Itaipu e Eletrobras, mas a gente já tem pesquisas com hidrogênio há mais de 10 anos, começamos nesse tema de hidrogênio em outra realidade, com outro enfoque, e agora a gente modificou esse enfoque devido à realidade que hoje o hidrogênio tem. Então a gente tem uma equipe extremamente especializada, a gente tem uma usina de produção de hidrogênio que já opera há mais de 10 anos, com o hidrogênio verde com energia oriunda de uma hidrelétrica pelo hidrogênio verde. Mas a gente está discutindo junto com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, já discutindo com alguns players do setor privado, já venho discutindo também com alguns colegas aqui da FIEC e do Ceará, de Pernambuco. Quando a gente fala de hub, eu vou chamar de hub, mas eu vou chamar também de uma rede. A gente precisa acelerar o desenvolvimento da cadeia de hidrogênio no Brasil, promovendo a integração e cooperação entre esses atores. Seja a academia, mas com foco principalmente em gerar negócios. E eu entendo que o hub, ou essa rede que a gente tem que construir, e aí é onde o PTI
o Parque Tecnológico Itaipu se coloca à disposição para isso. Nós precisamos, como já foi colocado nas duas primeiras palestras dos colegas da Bahia e da agência de armazenamento, né, a associação, né, de armazenamentos. A gente realmente precisa vencer algumas questões. Se a gente quer desenvolver cadeia, a gente tem que capacitar pessoas. Se a gente quer desenvolver cadeia, a gente tem que ter segurança jurídica para desenvolver negócios. Não tem como ser diferente disso, né? Tem que gerar, tem que fazer isso. Nós temos que entender quais são os melhores modelos de negócio. Então, estudar quais são os modelos de negócio que a gente aplica para os projetos ficarem de pé. Quais são as principais aplicações? Obviamente, vai ter que ter projetos pilotos. Como eu também falei de manhã, obviamente que esses projetos pilotos que vão virar laboratórios em escala real, tem que ser plataformas de negócio que a gente estimule o empreendedorismo, as empresas ou pessoas que querem empreender, desenvolver soluções com isso. Então, tem uma série de ações que a gente tem que desenvolver, e para isso, para a gente desenvolver, eu vejo uma discussão grande em criar um plano, mas a gente tem que criar o plano escutando. Obviamente, eu sei que o governo escuta, todo mundo está escutando, mas a iniciativa privada tem que se organizar, né? E eu vejo muita iniciativa e muita gente querendo entrar discutindo entrar nesse setor, mas não está de forma organizada para traçar um plano do que eles precisam e apresentar. A gente sabe também da dificuldade de recursos humanos que o governo tem. E a nossa provocação aqui nós, junto com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, conversando com vários players, nós estamos dispostos, ano que vem, iniciar a contratação de uma consultoria para trabalhar junto com os estados, as federações de indústria, o setor privado, a discutir um grande plano de hidrogênio para a gente colocar, para a gente apresentar o que a gente precisa para sair das ideias e a gente começar a colocar nas ações. Porque a gente vai precisar de incentivos a nível federal e a nível estadual. A gente já tem um recurso aprovado com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Na minha diretoria, ano que vem, a gente vai colocar um recurso para isso. Então, a gente quer fazer alguns encontros. Não precisa ser em Foz do Iguaçu, porque eu entendo que não tem como a gente pensar num local que vai ser o centro de tudo. A gente vai ter que atuar em rede. Mas a provocação nossa é que fica aqui o convite para a gente trabalhar nessa rede para construir um plano e apresentar e discutir com as autoridades públicas para a gente sair das ideias e efetivamente a gente avançar no que a gente precisa para desenvolver o mercado brasileiro. E o que a gente quer é desenvolver a cadeia de hidrogênio sob a perspectiva do Estado brasileiro, do que a gente precisa para desenvolver o nosso país, né? E não simplesmente aceitar os modelos de negócios pré-existentes. A gente tem que saber o que a gente quer. Isso é muito importante para a gente desenvolver e dar oportunidade para o nosso povo. Então, acho que é isso. Minha apresentação. Eu falo provocativa porque eu queria deixar isso no final. Deixo os meus contatos e estamos abertos para a gente construir esse trabalho conjunto a partir do ano que vem, aí, em conjunto com todos e com todos que queiram contribuir no desenvolvimento desse plano.